Oi pessoal, vamos decorar bolo. Esse final de semana eu tô lotada. Não sei se eu vou colocar todos os bolos no vídeo só, acho que não, né? Acho que eu vou colocar cada vídeo pra um bolo pra assim eu conseguir explicar melhor pra vocês algumas situações. Tá vendo meu rosto aqui, pessoal? E tá brilhando porque eu passei uma pomadinha. Ontem, quando eu tava à noite mexendo o recheio, eu nem sei se foi da panela que eu tava mexendo o brigadeiro de enrolar, ou se foi da panela mexedora, que também tava mexendo o brigadeiro, brigadeiro pra recheio, né? E aí salpicou assim no meu olho. Minha gente, que dor. A sorte que o olho, o reflexo é muito rápido, né? Mas chegou assim, queimou. E eu precisei terminar pra depois colocar uma pomadinha. Dói, tá? Queimadura dói bastante, essa área é muito sensível. Mas enfim, são coisas de confeitaria, a gente sempre tá com as mãos, os braços queimados, certo? Bem normal por aqui. Bolinho, realeza novamente. Aqui coincide muito de ter o mesmo tema, bem próximo um bolo do outro. É só coincidência mesmo, tá? Não é nada demais, não. Mas é um bolo tão lindo, eu até já fiz esse modelo uma outra vez. O modelo, não sei se era igual, mas era parecido. Bem lindo, eu acho que vocês também vão gostar bastante, porque é um modelo bem simples de fazer, tá? Então vem comigo, vamos decorar bolos. Então, pessoal, eu começo sempre pela blindagem, né, nos vídeos, vou seguindo a ordem, mas eu vou aproveitar esse momento para responder algumas perguntas que vocês fazem, que vocês deixam nos comentários. E uma que vocês perguntam bastante é com relação a não ter ar-condicionado e quanto tempo pode cobrir, tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Meus bolos, eles praticamente não ficam em temperatura ambiente, só na festa. Meu ateliê ele é um espaço bem pequenininho, tem um ar-condicionado que vai até o 16, então assim, quando eu deixo ele no 16, fica um ambiente fechado, sem ninguém, ele fica muito frio, então assim, conserva tranquilamente o bolo. E pasta americana não gosta de geladeira, né? Ela gosta do ar-condicionado, que deixa ela sequinha, tudo tranquilo, assim, o ar-condicionado resolve todos os problemas. Na geladeira não dá muito certo, a não ser que você tenha um ar-condicionado, para depois que você tirar da geladeira, ele ficar algumas horas, né, no ambiente com ar-condicionado, para que ele não fique melando, né, derretendo, suando, porque é o que acontece quando tira da geladeira. Então, assim, eu recheio no dia anterior, né, ao dia da entrega. Eu recheio de manhã, à tarde eu faço essa parte da blindagem, cubro com a pasta, faço alguns detalhes que eu preciso que esteja seco no outro dia, e no outro dia eu finalizo e entrego o bolo. E eu faço isso porque meus bolos, eles são sempre bem grandes, eles são com muitos detalhes, e não dá pra fazer num dia só, a não ser que eu só pegue um bolo, né? E aí eu trabalho, sou mamãe, dona de casa, enfim, para dar certo, eu tenho que começar no dia anterior. Também porque eu não gosto de trabalhar sob pressão, né? Olhando para o relógio, o cliente perguntando se está pronto. Porque assim, o cliente diz que vai pegar de 4 horas da tarde. Mas às vezes ele pega de 7, 8 horas da noite. E às vezes, quando é 2 horas, fica perguntando se está pronto. Então, assim, é bem complicado. Quando você me pergunta, eu posso cobrir no dia anterior? Não vai estragar? Gente, vai depender da sua massa, do seu recheio. Você conhece sua massa e seu recheio, quanto tempo ele dura fora da geladeira. Nenhum bolo estraga com 24 horas, isso eu garanto para vocês. Nenhum bolo estraga com 24 horas. Exceto bolos com frutas frescas, né? Tipo, vou fazer um bolo com recheio de morango e vou cobrir com pasta americana. Não faça. Não aconselho. Morango solta água, morango ali preso, né? Abafado, ele vai estragar com muita facilidade. Esse bolo, esse aro que eu acabei de fazer a blindagem, que eu acho super fácil fazer de bolos grandes, assim, é um aro 28, tá, pessoal? Tá com 18 centímetros de altura. Vou abrir a pasta azul royal e vou continuar conversando. Se você não tem um ar-condicionado e você não tem costume de fazer bolos de pasta americana, não pega uma encomenda de 2, 3 andares. Começa com um bolo só. O que é que eu aconselho você? Recheia teu bolo à noite ou à tarde, deixa ele na geladeira prensadinho. Faz todos os detalhes do teu bolo. Os que você os que não possam secar, você só vai colocar plástico filmes neles, ou então vedar, né, colocar num recipiente fechado, que aí ele não seca, ele fica molinho, como se tivesse feito na hora. E o que precisa ter seco, você deixa secar. No outro dia, você faz a blindagem e cobre teu bolo. Então, assim, vai ser rapidinho. Não tão rapidinho, né? Mas, tipo, na parte da manhã você consegue finalizar e colocar todos os detalhes. Aí você vai testando, pessoal. Não começa com um bolo tão grande, tá? Você pode fazer a blindagem dele e deixar ele no refrigerador também no dia anterior, para no outro dia só cobrir com a pasta. Você vai esperar ele suar.
Aquela aguinha que ele suar, você vai servir como cola, sem nenhum problema. Ou se você achar que suou muito, você dá uma secadinha assim de leve com papel toalha, tá? Quanto tempo fora da geladeira vai ser de acordo com o seu recheio, principalmente com a sua calda. Recheios de brigadeiro, eles duram bastante. Se você não fizer ele muito duro, né? Assim, muito firme, que passe muito tempo no fogo para que ele não açucare com facilidade, né? Fazer ele mais cremoso, mas, claro, né? Num ponto firme, porque bolo de pasta americana precisa de recheio com ponto firme. Você vai ter que fazer os testes de quanto tempo teu bolo dura, mas bolo nenhum vai estragar com 24 horas, exceto que ele tenha frutas frescas, certo? Vou fazer as quinas, eu acho muito fácil cobrir um bolo grande assim. É bem tranquilo, não fica muitas dobrinhas, é rapidinho. Eu gosto muito. A única parte difícil que eu acho é de levantar a pasta para colocar em cima do bolo, que é bem pesado, certo? E aí, num bolo desse tamanho, eu utilizei 1,5 kg de ganache e para cobrir eu uso bem uns 2 kg de pasta para abrir, mas aí sobra bastante. E aí cobri todos os bolinhos, fiz as quinas, essa colinha, né, já tá com os caninhos aí, essa colinha é pasta americana, CMC e água, e assim, pessoal, que eu sobreponho. Coloquei. Mas é um aro 22 esse que eu tô colocando em cima, que também tá com 17 centímetros de altura, né? O de baixo tá com 18. E ele foi muito pesado, assim, quando eu coloquei, meu braço chega a doer. E sem falar que é difícil, ó, soltar do tabuleiro que tá. Eu vou pedir pro meu irmão soltar. O que é que colou aí, Tereza? É a glucose que eu usei na bailarina para o bolo não sair do lugar. E aí, quando eu tiro, vem um pouco de glucose, aí ele cola, tá vendo? No tabuleiro. Mas é muito tranquilo para sobrepor. Quando é um bolo maior do que esse, meu irmão pega comigo, tá? Porque aí eu não posso com peso. Tinha esses detalhes no bolo, que é um molde que eu não tenho, certo? Ah, eu não tenho molde. Quando é de desenhar, eu desenho. Quando não é de desenhar, eu caço, eu procuro um jeitinho. E falar caço um jeitinho, pessoal, porque é os nossos vícios linguísticos daqui, né? Eu procuro um jeitinho e tento fazer parecido. O que foi que eu fiz aí? Peguei 2 moldes de pérola. Esse que eu tô usando agora ele é maior, as pérolas. E aí eu vi que elas eram de tamanho diferente, né? A parte de baixo, as pérolas eram maiores. Então, nesse eu fiz a primeira cordinha, né, de pérola. E aí no outro molde, que elas são um pouquinho menores, eu fiz mais 2 correntinhas assim e cortei nas pontinhas, como dá pra ver no vídeo, né? Mas eu vou mostrar fazendo. Faço uma cobrinha que fique encaixado, né, na cavidade do molde, pra não precisar estar cortando tanto e pra sair bem certinho, assim, sem tantas rebarbas, tá vendo? Ela é um pouquinho menor. E aí, pra fazer a de cima, eu fiz a cobrinha um pouquinho mais fininha para que as pérolas ficassem ainda menores. E aí, depois disso, eu só juntei, dei uma apertadinha na ponta para que unisse e ficasse meio que coladinho e cortei. Então, ó, essa daí vai sair menorzinha do que as outras duas, né? E vai ficar bem parecido com a inspiração que a cliente mandou. Eu nunca replico bolo, é muito difícil essa história de replicar bolo. Eu uso modelos como inspiração. Geralmente as pessoas mandam vários modelos e eu vou olhando, converso um pouquinho com o cliente, digo alguma coisa que eu acho que vai ficar mais bonitinho e fácil. Tá vendo aí, ó? Ficou o detalhezinho bem parecido com o que ela tinha enviado, não é igual, mas vai ficar tão bonitinho quanto. E eu vou pintar de dourado, tá? Sobra muita pasta tingida. E quando é para pintar de dourado não tem problemas. Inclusive, eu em cores fortes, o dourado pega maravilhosamente bem. Esse bolo tem os detalhezinhos das cordinhas na frente, né? Como se fosse. Ai, gente, fugiu agora a palavra. E aí eu tô fazendo com o mesmo molde, com o ladozinho da cordinha. E eu já deixo no formatozinho que eu vou utilizar no bolo. Porque seca, tá? E se secar quando você vai dobrar, quebra. Então tem que sempre deixar secar já no formatozinho que você vai utilizar. Isso aí tudo é no dia anterior, né? No mesmo dia que eu fiz a blindagem. Eu tô fazendo tudo isso. Meu irmão vai pintar, a gente vai cobrir tudo com plástico para que não seque tanto, né? Só seque a parte dourada que a gente vai pintar, porque quando seca e você vai colar, acaba que quebra. E aí já é outro dia, que é o dia da entrega, e a gente vai trabalhar na coroa. Eu não gravei a parte recortando, mas no vídeo anterior não, tem um bolo aqui, acho 2 vídeos anteriores, que é a realeza que eu mostro bem direitinho. É só você desenhar numa folha de papel e recortar. Deixo secar numa forma de bolo, né, menor do que o bolo, que ela vai em cima. Passa um pouquinho de gordura e no outro dia eu só descolo, assim, bem tranquilo. Vou unir, né, essa parte que eu
da junção. Eu cortei com a tesoura, pessoal, porque é importante que fique retinho, senão vai ficar tudo torto, tá? É bem parecida com a outra, mas não é igual. É importante isso, você usar alguns detalhezinhos que vai deixar diferente, né? Essa coroa também ela é bem maior do que a anterior, porque o bolo que tá embaixo dela, né, também era maior do que o anterior era um bolo de 4 andares, e a coroa foi em cima do bolo 14. Nesse caso, o bolo vai em cima, essa coroa vai em cima de um bolo 16, pronto. Eu deixei ela numa forma 12, secar. Vou cortar umas bolinhas, né, umas esferazinhas assim, com um bico mesmo, de confeitar, e vou colar nessas pontinhas. Na outra não fiz isso, mas nessa eu vou fazer, e aí já fica diferente, fica bem bonito também, e é bem tranquilo. É só ir colando, tá vendo? Na pontinha, que vai ficar bem bonitinho. Quando a gente pintar de dourado, vai ficar bem lindo. Se você não assistiu o vídeo do outro bolo do Realeza 4 andares, que eu mostro até a entrega, volta lá e assiste que eu mostro direitinho como você pode recortar uma coroa. É bem fácil, bem tranquilo, não precisa de molde. Vou fazer uma cordinha de pérola para colocar na base da coroa, né? Eu vou fazendo maiorzinha porque a coroa também é maiorzinha. Na outra eu tinha utilizado uma cordinha bem pequenininha, bem delicada. Nessa eu resolvi colocar a cordinha de pérola, que também vai ficar bem bonitinho. Tentei deixar a emenda sempre para trás, sempre do mesmo lado, para não ficar cheio de emendas, certo? Eu coloquei, né, a colinha com a faixinha de pasta na emenda. Quando pintar quase não veio, o bolo é alto. Se você for fazer essa coroa para um bolinho baixo, faz o acabamento bem delicadozinho para não ficar tão visível. Flor de lis é algo que a gente utiliza muito em bolo de realeza, é um dos moldes que eu aconselho vocês a comprarem. Vocês me perguntam, Tereza, me dá referência de tal cortador. Gente, eu tenho mais de 15 anos de confeitaria e tem cortadores que têm esse mesmo tempo. Eu compro muito aleatório, compro na internet, quando eu viajo, vou a alguma feirinha, assim, algum relacionado à confeitaria, eu compro, passo numa lojinha, vejo, compro, tem um bolo que eu vou, né, com um determinado molde, eu compro. Então, eu não consigo passar referência, porque essas referências, elas estão na embalagem. Depois que você tira a embalagem, você não vai saber a referência. Porém, quando você chega na loja e você mostra, né, a foto do bolo, tipo assim, você printa a tela, né, do molde que você quer comprar, igual o meu, e a vendedora ela vai te mostrar os moldes que serão parecidos, tá? Eu realmente não vou conseguir te passar referência para vocês, porque fica na embalagem. Ó, colei a cordinha que eu falei que é na frente, é como se fosse a roupa do soldado, né, pessoal? Eu tô enganada. Se eu tiver equivocada, deixem aqui nos comentários, mas é. E aí eu pintei de dourado, né, embalei, no outro dia não tava tão seco, porque se tiver muito seca, ela vai quebrar, tá? Passei água mesmo e colei, né? Esperei um tempinho até grudar. E fui colocando, tá vendo? E aí tudo pintadinho de dourado, né? Já tá tudo sequinho. Vou colocar as hastes porque não tá tão seco. Se tiver muito seco, ele vai quebrar. E aí eu fui só colando. É um bolo que não é tão trabalhoso, não. Embora que o dourado, ele sempre é trabalhoso, tá, pessoal? O dourado, além de sujar bastante, você tem que pintar, esperar secar. Tem um custo mais alto. Mas esse realmente não é um bolo que vai, assim, te deixar desesperada, não, tá? Você pode fazer um bolo desse de 2 andares, até só um andar mesmo com a coroa, que já fica um bolão. Tá? E colei tudo, fiz as cordinhas pra colocar assim no rodapé, pintei também de dourado. Tinha uma marcaçãozinha no bolo de cima que eu também não gravei, porque eu nem lembrei que tinha. Quando eu lembrei, o bolo já tava secando. Foi quando eu marquei. Pode olhar que quando eu montei, ele tava sem a marcação, né? Que eu marco assim que eu termino de cobrir. E aí o mesmo glacê do último bolo também, glacê dourado, que eu também ensinei lá no vídeo, eu tô fazendo, né, o poazinho nas marcaçõezinhas, que fica tipo um capitonê, na verdade. Então, o mesmo glacê, volta lá para assistir que eu ensino. É bem fácil, né? Ele só tem um custo mais elevado porque pó dourado realmente é bem mais caro. E olhem a coroa pintadinha, gente. Que coisa linda, tá vendo? Linda, linda a coroa. Ficou perfeita. Esse eu já terminei, pessoal. Esse azul royal da iceberg é realmente muito lindo. Esse é um bolo bem tranquilo de fazer, tá? Precisa só de alguns moldes realmente para realeza, mas é bem, bem tranquilo. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada a você que compartilha os meus vídeos. Eu sei que muita gente sai mandando para os familiares, sai mandando para pessoas que gostam e realmente isso me ajuda muito. Obrigada de coração. Fique com as imagens desse lindão que é enorme, tá, pessoal? Pense num bolo grande. E até o próximo vídeo. E ó,
É um bolão, pessoal. Imagino que é 18, 17 e 17 de altura. É um bolo bem pesado, um bolo que vai servir mais de 100 pessoas. Eu achei que ele ficou lindo, é um bolo tranquilo de fazer. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.